Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Queremos ouvir você. O podcast O Marqueteiro é feito para transformar a forma como pensamos marketing e negócios, e sua opinião é essencial. Deixe seu comentário, compartilhe suas ideias e ajude a construir uma comunidade engajada. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje, no nosso projeto de entrevistas, nós convidamos Enio Nozzi e nós vamos falar sobre gestão de marketing e equipes, estratégias para melhorar os resultados, trazer resultados de alto impacto. Vou fazer uma breve apresentação do Enio. Ele é bacharel e mestre em administração, é mentor, consultor e professor com sólida experiência em marketing, governança corporativa e planejamento estratégico em grandes indústrias multinacionais. Ele é especialista em gestão de custos, desenvolvimento de produtos e implementação de projetos estratégicos. Atua na capacitação de empreendedores, destacando o papel da mentoria e gestão eficiente no sucesso e crescimento dos negócios. Enio, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal, iniciando o ano de 2025, trazendo temas sempre relevantes, sempre temas contemporâneos, sempre temas que exigem dos empresários, dos gestores, dos estudantes, uma atenção especial por conta desse cenário cada vez mais competitivo, cada vez mais difícil de atuação. Obrigado, viu, Enio, pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade aqui, professor. Estou à disposição aqui para tentar trazer alguns insights aí dentro desse nosso bate-papo. Ô Enio, nós estávamos conversando anteriormente, um bate-papo que antecede o início da nossa entrevista, e eu achei um ponto interessante do nosso bate-papo, quando você me disse a sua preocupação, né, quando você trata de questões ligadas à liderança, à formação de grupos e equipes coesas, para que possam atuar em mercados, em cenários cada vez mais competitivos, difíceis de atuação. Você me disse que um dos pontos que deve ser observado é o fato da cultura da empresa. E você me disse, e eu achei isso super interessante, que de uma empresa para outra, de uma cultura para outra, muda muita coisa. E você até citou a sua experiência em uma empresa americana, né, com uma cultura voltada, com características, né, diferenciadas, e também depois a sua atuação numa empresa francesa, de origem francesa. E você disse que mudava muita coisa, e isso é um ponto que tem que ser observado quando uma pessoa entra na empresa, quando começa a fazer parte do grupo, ou quando esse grupo começa a ser montado para projetos específicos, porque você também me disse que é importante que a empresa saiba, né, que as pessoas saibam trabalhar com projetos. Eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes disso, né, dessa importância de trabalhar a partir de projetos, trabalhar em equipes, e também essa mudança em relação à forma de atuação, dependendo da cultura organizacional. É uma pergunta longa, mas eu acho que vamos começar pela cultura, que eu acho que é o ponto principal, e disso a gente vai derivar para a gestão por projetos, né, focado dentro do marketing, dentro da própria área de estratégia. Mas acho que a cultura, né, e aí depende da cultura, não importa o tamanho da empresa, cada empresa tem a sua cultura. Né? Como eu tinha comentado com o senhor, a cultura de empresa norte-americana é uma cultura focada em resultado. Né? Não importa se no final do dia você vai sair para tomar uma cerveja ou se a gente vai discutir ali no horário do expediente normal para trazer o melhor resultado para o negócio. Né? Então, você normalmente é curto, direto, reto, para trazer o resultado no final das contas. Né? Quando você vai para uma outra cultura,
né, uma outra, você troca de empresa, você tem que entender um pouco da cultura também da empresa. E aí tentar se adaptar o mais rápido possível. Fácil? Não é. Não é fácil a gente se adaptar, principalmente quando você sai de uma cultura extremamente capitalista para uma cultura um pouco mais pessoal, né, que pensa um pouco mais nas pessoas, como uma cultura um pouco mais francesa, e aí pegando o exemplo por onde eu passei. Então, você tem que ter tato para lidar com as pessoas, você tem que ter tato para conversar, você tem que ter tato para como passar o e-mail, né? São diferentes tipos de abordagens. Uma você é muito direto, a outra você tem que ter tato ali e ser um pouco mais político, entre aspas, nesse conceito. Então, a cultura organizacional ela é muito importante, né? E aí, quando a gente fala de grandes companhias, mas quando a gente fala de pequenas companhias, também ela é importante. Por que ela é muito importante? E aí eu também passei por algumas pequenas empresas, conversando com algumas pessoas, experiências próprias, e a cultura é muito a cultura do dono, né? Então, o quanto que essa cultura também, às vezes, interfere nas tomadas de decisões. E aí eu não... Sem juízo de valor, né? Para qual direcionamento que eu vou tocar o meu negócio? Tá dando certo, então eu vou continuar do jeito que tá. Será que isso no futuro vai ser realmente o adequado, né? E aí muitas empresas hoje têm buscado essa questão de reorganizar o seu futuro, o seu planejamento, né? Mas muitas vezes sem a estrutura necessária para você fazer um bom planejamento estratégico. E quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente está falando de pelo menos 3, 4 anos para frente, né? E sendo revisitado a cada ano, revendo o plano, se está certo, se está na linha correta, se não está, né, para trazer esse resultado. E aí um ponto importante dentro desse processo é a gestão por projetos. Por quê? A gestão por projetos, ela surge, né, há um tempo atrás. Hoje você tem certificações, principalmente o PMO, que é o grande... é o mais conhecido, né, metodologia de projetos, aí, de gestão de projetos do mundo inteiro. Mas dentro do marketing ela é importante porque você está trabalhando hoje em diversos cenários, né, principalmente de comunicação. E se a gente for focar isso dentro do planejamento estratégico, quais são as possibilidades que eu tenho hoje? Eu não tenho mais uma curva A, um roteiro A e um roteiro B, né? Às vezes eu estou trabalhando com 5 roteiros diferentes, 5 possibilidades diferentes de estratégia. Então, dentro dessas 5 possibilidades, eu tenho uma ultra agressiva, como eu tenho a mais pessimista possível, né? E dentro desse meio termo aí, eu tenho onde eu quero realmente estar. Então, hoje, a gestão de pessoas é uma gestão que tem que ser compartilhada, primeiro ponto. As pessoas têm que entender exatamente aonde que eu estou entrando, né? Qual é a empresa que eu estou? Qual é a cultura daquela empresa? Hoje nós temos diversas ferramentas para a gente conseguir entender cultura, entender empresa, entender negócio. Não estou falando só de celular, todo mundo pega ali o Instagram e vai achar alguma informação. TikTok e por aí afora. A gente está falando de canais de internet mesmo, que muita gente fala sobre a empresa, fala quais são os problemas, quais não são. Então, entender, e hoje a gente tem uma ferramenta muito importante que é o LinkedIn, né? Inclusive, por onde a gente se conectou, né, professor? Reconectou. Mas o LinkedIn é uma ferramenta importantíssima. Por quê? Ali eu posso ter infinidade de pessoas falando sobre a empresa, né? Posso conversar com alguma pessoa que trabalha naquela empresa, que tem um cargo semelhante. Às vezes eu conheço efetivamente, ou um outro conhecido meu tenha essa informação e consiga ajustar. Então, eu acho que o mais importante, o profissional do futuro é entender a cultura da empresa, onde ele está entrando, né, ou ela está entrando, mas principalmente, e ter muito claro na sua mentalidade, o que o projeto, né, o projeto do negócio,
Então, o que eu vou fazer lá? Eu vou desenvolver um produto? Beleza, eu vou desenvolver um produto. Mas eu sei desenvolver esse produto dentro daquela realidade? Ou eu vou ter muito mais dor de cabeça do que implementar um produto que já existe? Aí é muito mais fácil, né? E aí também, quais são os canais de comunicação que eu vou utilizar para cada um desses roteiros? Esse é um ponto que a gente tem que, eu acho que é um pensamento aí, seja para o empresário, seja para o estudante, seja para o empregado, empregador, não importa. Qual é o nosso foco? Sim. A gente está ouvindo ali as pessoas que estão trabalhando com a gente? Né? Acho que esse é um ponto, não sei se eu consegui responder, mas... Sim. E é interessante, né, Enio, a sua colocação, né? Porque se nós olharmos o papel do marketing nas organizações, se antigamente algumas pessoas entendiam o marketing como ali uma caixinha dentro da organização que cuidava de propaganda, de publicidade, de folhetos, algumas questões institucionais. Hoje nós sabemos a importância, né, e quanto o marketing ele permeia todas as áreas organizacionais, né? Ele permeia as áreas de logística, as áreas relacionadas à parte financeira da empresa, de recursos humanos, enfim, a área de marketing ela está inserida ali no contexto da organização, porque, afinal de contas, marketing é a atividade, é a ciência que liga as organizações ao mercado, e isso não se dá apenas por uma área, por um departamento. Então, entende-se, para que a empresa possa ter uma atividade efetiva de marketing, ela possa trabalhar dentro das diversas visões da organização, ou seja, para montar um plano de marketing, para montar uma estratégia de marketing, precisa sim da presença de pessoas ligadas às diversas áreas da organização. E isso indica a necessidade de formar times, grupos, equipes, e que essas lideranças que essa equipe vai tendo, ela é situacional, ou seja, ela vai se modificando dependendo do tipo de projeto, da característica ou do momento que o projeto está vivenciando. Isso faz com que essas equipes elas devem ser treinadas, capacitadas para trabalhar dentro desta visão, dentro dessa ideia de trabalhar com projetos dentro da organização. E eu queria saber de você, assim, que tipo de trabalho, de atividade deve ser feita para que a empresa possa criar esses grupos, formar esses grupos de trabalho de uma maneira coesa, né, e que possa trazer efetivamente os resultados para a organização. Eu acho que o principal ponto aí é o perfil das pessoas. Né? Então, o perfil que você contrata as suas equipes. E aí eu não estou falando só uma equipe de marketing, a equipe como um geral. Qual é o perfil hoje das pessoas que trabalham na minha empresa? Será que eu sei exatamente qual é o perfil delas para que elas consigam trazer este resultado? Eu tenho uma empresa que eu tenho possibilidades de treinar, ou eu tenho que entrar jogando? Qual é o perfil hoje do seu negócio? Qual é o perfil? E aí eu acho que é muito do gestor ter essa noção. Eu preciso de uma pessoa que entre jogando. Putz, eu não tenho tempo para treinar. E aí, como que eu faço? Né? Ter que trazer uma pessoa de mercado ou ter que formar uma equipe interna que não tenha o conhecimento necessário para implementar aquele negócio, fica difícil. E aí, professor, posso dar até um exemplo meu, que eu passei numa empresa me jogaram um projeto. Você vai ter que implementar um software aqui um software de gestão do negócio, e você é o único que tem conhecimento não tinha, né? Tinha conhecimento um pouquinho de fuçar, né, de TI, mas você vai ter que implementar um projeto aqui do software de gestão da empresa. Muito bom. Né? Primeiro ponto, né? Eu tinha que ter 2 pessoas embaixo de mim que entendiam esse negócio. Porque eu entendia sobre gerenciar, não sobre tocar projetos de tecnologia.
né? E aí eu tinha um gestor de projetos da área de TI e eu tinha uma pessoa de processos que sabiam exatamente como trabalhar sobre isso. E aí você consegue englobar todo o restante da equipe para implementar esse software e colocar isso de maneira adequada dentro da companhia. Eu tenho tempo? Eu tive tempo? Meu tempo foi uma semana. Você tem uma semana para entender. Beleza. Eu vou estudar. Voltamos para a sala de aula. Para a sala de aula é modo de dizer, mas livros, técnicas, né, estudar, conversar com outras pessoas que já tinham passado por isso, conversar com a pessoa de projetos dentro da área de TI, que é tocar isso dentro da área de TI, conversar com a pessoa de processos, ver como a gente podia ser um time mais coeso, e aí, a partir daí, também startar o processo. Né? Foi um kickoff complicado, né? Porque inicialmente ali a gente tinha que redesenhar processos, e a partir do redesenho de processos a gente ia implementar toda a questão do software. E isso envolveu a equipe como um todo. Né? Então, um ponto bem crítico. Né? Quando a gente fala de processos, e eu acho que é o mais importante hoje que as empresas esquecem. Com a alta rotatividade, principalmente das pessoas, né, e aí a gente pode falar de todo tipo de empresa que tem alta rotatividade, muitas vezes a empresa ela perde a memória corporativa. Por quê? Ela não desenvolve processo. Consequentemente, se eu troco funcionário, a pessoa levou a memória corporativa embora. Se eu tenho uma pessoa lá que está lá 5, 6 anos e faz aquele processo do jeito dela, mas a fulana saiu, o ciclano saiu. E aí? Como que eu vou trazer uma outra pessoa se eu não sei exatamente o que aquela pessoa faz? E aí, para a gente formar essa equipe, eu preciso entender quais são os processos. E acho que esse é o primeiro ponto. Será que a gente sabe exatamente quais são os processos da nossa empresa? Por onde passam cada uma, ou como é feito cada uma das atividades? Isso eu percebo muito que as grandes companhias possuem, né? Mesmo com algumas falhas, mesmo com alguns problemas, possuem. Mas as pequenas e as médias, principalmente, às vezes a gente esquece desses processos. Eu tenho lá as pessoas de confiança que estão tocando o meu dia a dia, mas se aquela pessoa resolve sair do dia para a noite? E o que eu faço com todo o roteiro em que aquela pessoa tocava? Então, a importância da equipe é ter uma equipe que realmente seja coesa, mas a importância do processo, né, e como que isso pode trazer resultado. O resultado ele vai aparecer na diminuição de custo, né, principalmente, quando eu sei quais são os processos, onde eu posso mexer, o que eu posso arrumar. Às vezes eu faço um processo de um jeito, ou a empresa determinou que o meu processo fosse feito daquela forma, mas eu tenho a ideia que o processo fazendo de uma forma Y vai ser muito melhor do que a empresa, do jeito que a empresa faz hoje. Né? E por que não testar? Né? O quanto que a gente tem a mente aberta também para testar novos processos, para testar novas possibilidades ali de redução de custo. É um termo que a gente acho que usa muito dentro da sala de aula. Né? Hoje as empresas querem intraempreendedores. Né? Que nós sejamos empreendedores dentro das empresas onde a gente trabalha. Né? Pensar o negócio como nosso mesmo. Porque aí a gente vai trazer resultado? Provavelmente. Né? Então, a formação dessa equipe, ela passa muito pela identidade das pessoas que trabalham com vocês. Eu tenho um ditado comigo mesmo. Se eu for contratar uma pessoa para fazer uma determinada atividade, ela tem que saber mais do que eu sobre aquela atividade. Não adianta eu trazer uma pessoa que saiba a mesma coisa que eu para fazer a mesma atividade. E aí eu tenho um calcanhar de Aquiles, que é comunicação, né? Fazer propaganda. Como a gente
Você já comentou ali no começo, fazer a propaganda, é meu calcanhar de Aquiles. Eu não sou uma pessoa de não de comunicação, mas uma pessoa de criação, né? De criação de conteúdo. Eu sou uma pessoa que está por trás ali, uma pessoa mais estratégica. Eu vou trazer uma pessoa de criação que saiba desenvolver peças criativas para o meu negócio, mas que tenha um perfil adequado à realidade do meu negócio. Né? Então, qual é o perfil? Eu quero uma pessoa que vai me ajudar a crescer. Beleza, mas teoricamente todo mundo vai te ajudar a crescer. Mas será que aquela pessoa está ligada ao meu negócio, àquela visão de negócio, aos meus valores como empresa? Hoje eu busco trabalhar, e aí, depois de vários percalços, né, que a vida nos traz, hoje eu busco sempre trabalhar com empresas que estejam conectadas aos meus valores. Eu acho que esse é o ponto principal. Né? A gente conectar entre a realidade. Logicamente que às vezes a gente precisa... estamos num calcanhar de Aquiles, economia e tudo mais, mas tentar buscar sempre empresas que estejam conectadas aos seus valores. E sempre a gente tem um sonho de consumo. Onde eu quero trabalhar? Será que eu estou fazendo de tudo para poder trabalhar naquela empresa que eu sonho em trabalhar? Esse é um ponto que a gente tem que colocar. E aí, para os gestores, acho que o mais importante é: será que aquela pessoa que eu estou contratando vai ser uma pessoa muito boa? Em uma entrevista de 1 hora, você não vai conseguir conhecer a pessoa. Né? Por isso que a gente hoje tem diversos testes psicológicos que nos ajudam a tomada de decisão, mas não é uma conversa de 1 hora. Não é pegar o currículo da pessoa, dar uma passada de olho 10 minutos antes da entrevista e sentar lá para conversar. Será que eu não preciso aprofundar mais o conhecimento? Será que eu não preciso entender um pouco mais dessa pessoa? Entrar nas redes sociais, entender sobre o perfil daquela pessoa? É um ponto. É um ponto que hoje as empresas precisam de agilidade, mas às vezes a agilidade está custando muito alto. Né? E aí, tendo que contratar e demitir, fica nessa gangorra, e essa gangorra pode ser muito custosa para os negócios. Mas acho que o principal ponto aí para a gente colocar é, para a gente conseguir ter uma empresa coesa, é entender o perfil das pessoas e, principalmente, trazer pessoas que queiram crescer com o seu negócio, com a sua empresa, né, para que realmente sonhem trabalhar com aquilo de uma maneira mais adequada. E o que você está colocando, Enio, é claro que faz todo sentido, né? Mas eu estava te ouvindo e imaginando a dificuldade de colocar tudo isso que você apresentou em prática, né? Porque eu estava fazendo um paralelo enquanto você falava. Por exemplo, você pega um piloto de avião, ele está lá no aeroporto e ele está dentro lá da cabine e ele tem lá todos os instrumentos e ele tem o plano de voo, onde ele tem uma ideia da temperatura, do vento, de como é que está, enfim, se vai pegar chuva no caminho, se tem alguma nuvem um pouco diferente, ele tem uma ideia da rota, ele tem uma ideia de quanto vai gastar de combustível, ele tem uma ideia onde ele vai pousar, qual é o aeroporto, as características do aeroporto, ou seja, ele tem alguns indicadores. É claro que alguma coisa no percurso às vezes foge, surge um vento que ele não estava esperando, uma tempestade às vezes um pouco inesperada, mas as outras características elas se mantêm constante. E eu estou imaginando, fazendo um paralelo dessa questão do avião, com o piloto, ou seja, o empresário, o empreendedor nos dias de hoje. Ele está no ar, não sabendo nada sobre a temperatura, né? Não sabe o aeroporto que vai descer, né? O aeroporto muda a todo momento, ele muda de posição. O avião também não está ainda totalmente construído, ele está construindo o avião enquanto o avião está lá voando. Os comissários, o próprio piloto, ele se altera rapidamente, os comissários de bordo
hoje eles, né, fazendo essa analogia, eles mudam rapidamente, assim como os funcionários, né? Você tocou no assunto da rotatividade das empresas, né? E tendo então que construir esse avião sem ter ideia, ou seja, os pilotos, né, as empresas, os empreendedores hoje, eles vão para o mercado com um monte de variáveis que não são controláveis, né? O comportamento do consumidor ele se altera cada vez mais rápido, a característica dos próprios profissionais que trabalham na empresa também mudam, né? Às vezes o funcionário não muda, mas o perfil dele, a característica dele muda muito rapidamente, a maneira dele pensar, os objetivos, a sua missão, os seus valores, ou seja, não é fácil implementar uma empresa, né? A empresa implementar certos trabalhos em equipe e tal, com tantas variáveis que se alteram, né? Por isso que é importante você ter uma metodologia de projeto, e a gente tem algumas metodologias, algumas mais rápidas, né, que permite projetos mais rápidos, outras que são projetos mais longos, né? Então, nós temos algumas metodologias de projeto que ajudam um pouco funcionam meio que como um mapa de voo para o empresário navegar nessas dificuldades, né? Você concorda com isso? Você concorda com essa analogia que eu fiz? Concordo plenamente, professor. Essa analogia, ela até é bem interessante, né? Porque hoje a gente sente uma dificuldade muito grande quando a gente vai conversar com as pessoas. E aí, como o senhor colocou, a questão do consumidor, ela mudou assim, da água para o vinho de 2020 para cá. Né? Em 5 anos, o consumidor que a gente conhecia 5 anos atrás não é o mesmo que a gente conhece hoje. Né? E muito isso em fruto da pandemia. Né? O que a pandemia mudou o comportamento do consumidor, e aí a gente pode colocar um exemplo bem, bem prático, né? As lojas de varejo. Né? Quantas estão em recuperação aí porque o consumidor ele deixou de frequentar as lojas? E aí a gente pode colocar uma série de outros quesitos também. Mas essa analogia é interessante porque quando a gente fala de equipe, é fácil contratar? Não é fácil contratar, não. Né? Já acertei, já errei. Acho que todo mundo já acertou, já errou. Mas uma coisa que eu nunca... E aí é uma coisa muito subjetiva, né? Isso para todo mundo. Na contratação, às vezes é subjetiva mesmo, não tem muito o que falar, mas é o seu feeling. É o seu feeling daquele bate-papo ali de 1 hora e meia, 2 horas, para entender se aquela pessoa vai te ajudar ou não dentro daquele seu negócio. O feeling, na maioria das vezes, ajuda. Pode dar errado? Pode dar errado. Pode dar muito errado. Já tive... Né? Já passei por um processo em que o meu feeling deu muito errado. Escolhi uma pessoa totalmente errada que durou 3 meses na empresa, mas ossos do ofício. Né? Não tem muito o que fazer. Mas se a gente escutar muito, né, o seu feeling ali dentro da sua área de conhecimento, isso é muito importante. Principalmente conhecimento dentro da empresa. Então, o feeling vai te ajudar nisso. Que o senhor colocou, o piloto de avião que pode mudar tudo a todo momento, a todo instante, realmente está mudando. Né? Qual é o perfil do trabalhador hoje? Qual é o perfil do trabalhador há 5 anos atrás? Hoje você tem muito mais pessoas querendo trabalhar no home office do que as pessoas querendo trabalhar no presencial. Né? Isso é nítido. Mas por que grandes empresas estão voltando para o presencial? Aí, na virada do ano, agora de 24 para 25, a gente teve a notícia que a Amazon está voltando 100% presencial. Todas as pessoas da Amazon. Né? E eu tenho parentes nos Estados Unidos e que grandes empresas norte-americanas também já estão voltando. Não só a Amazon. A Amazon é um exemplo porque a gente tem a Amazon aqui no Brasil e muito forte.
né? Mas tem bancos ali norte-americanos que trabalham só dentro dos Estados Unidos e que já avisaram as pessoas: galera, este ano a gente volta. O trabalho híbrido, de 3 vezes no escritório e 2 vezes em casa, vai por terra. Né? E o quanto que as pessoas estão querendo. Né? A gente tinha ali, no final da pandemia, as pessoas querendo saindo das empresas e indo para outras que trabalhavam só no modelo home office. Né? E o quanto será que... E aí a gente trabalha um outro ponto, né? O quanto que a gente perdeu também no nosso relacionamento interpessoal. O quanto que a gente... Logicamente, a internet ajudou, tem ajudado muito no desenvolvimento das coisas, mas o quanto a gente está perdendo do relacionamento interpessoal ali que eu preciso, né? Lembra da cultura organizacional, né, que a gente comentou logo no começo? Isso faz muito sentido. Sim. Voltar, né, tem a ver com a cultura, tem a ver com o relacionamento. Quanto que a gente precisa desse relacionamento? Exatamente. Nós, como seres humanos, né? Eu acho que a nossa necessidade hoje é muito, muito grande, né? Porque uma coisa está no computador, você fazer 1 ou 2 reuniões ali online, tudo bem. Mas se ficar o dia inteiro em reunião online também, às vezes com câmera fechada, olhando para quadrinhos pretos, é um negócio complicado, né? É um negócio difícil. Ai, que maravilha. Enio, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo. A ideia é essa, né? Acho que nós colocamos vários pontos de reflexão, e essa é a ideia, né? Esses insights que nós apresentamos, essa discussão sobre a necessidade de você repensar, né? E trabalhar com base numa cultura organizacional que esteja de acordo com os princípios e valores do seu empresário, do seu empreendedor, mas que também esteja de acordo com as características do seu público, né, dos seus colaboradores. Nós falamos bastante também sobre essa necessidade de falar sobre processos, de desenhar processos para que se tenha uma memória, né, da empresa em relação à maneira que ela atua, até para ajudar e colaborar, né, nesse processo de rotatividade que acontece hoje em dia, que é difícil de você monitorar, de você, às vezes, controlar, mas então os processos bem desenhados, ele permite que essa rotatividade tenha um impacto menor, né, no que diz respeito à atuação das empresas. E fechamos aí com essa ideia de você ter uma metodologia, de você ter um planejamento, que mesmo com dificuldade em relação a esses cenários que mudam, né, você utilizando ferramentas de planejamento, ferramentas de projetos, isso colabora para dar um norte para o empresário, para o empreendedor, para o caminho que ele deve seguir, os ajustes, e ficar atento, né, às necessidades de ajustes que estão sempre constantes. Então, acho que o nosso bate-papo trouxe, assim, uma contribuição muito bacana com relação aos desafios, né, desse cenário de 2025 em diante, né? Porque as coisas só tendem a ficar mais complexas do que estão hoje. Então, eu queria agradecer a sua presença, queria deixar o espaço aberto agora para você deixar o seu contato, complementar algo do seu currículo que, porventura, não foi colocado e que você considera importante. Enfim, o espaço agora, Enio, é para você se comunicar com os nossos ouvintes. Legal, professor. Eu que agradeço o espaço aqui, a oportunidade de estar aqui, né, me colocou à disposição aí de todos. Vou colocar aqui, vou dar meu WhatsApp, que eu acho que é o mais fácil, que é o 11 97664 8024. E a partir dele a gente pode conversar, quem quiser me chamar, fique à vontade. Como o professor mesmo colocou no começo, eu sou consultor, professor também, né? Principalmente meus focos principais é planejamento estratégico, marketing e governança corporativa. Então, isso para pequenas, médias, grandes empresas, estou à disposição também. E obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui no podcast do Marketing. Que ótimo. Enio,
Queria também dizer para os nossos ouvintes, né, que podem deixar recado e mensagens para o Enio também nas nossas plataformas. O podcast ele é veiculado no YouTube, no Spotify, no Google Podcast, algumas plataformas que transmitem o nosso projeto, né? Então, vocês também podem enviar mensagens e informações que nós vamos respondendo, o Enio responde, eu respondo, né, sobre estes temas e outros temas que vocês consideram importantes, né? E é bom criar esse conjunto, né, de elementos, porque cada um tem a sua visão, cada um tem a sua experiência sobre esse assunto, e isso vai enriquecendo a nossa plataforma e, consequentemente, vai possibilitando que os ouvintes tenham opiniões diferentes e consigam ter uma ideia mais adequada para a sua realidade. E cada um tem uma realidade diferente. Então, essa conglomerado de ideias, eles ajudam, né, nesse processo de fazer com que as empresas se tornem mais eficientes e eficazes, que é o grande objetivo do nosso projeto de podcast. Pedimos também que vocês curtam, compartilhem, né? Porque vai fazendo com que outros empreendedores, outros alunos, estudantes, pesquisadores possam ter acesso a estas informações. Então, quero agradecer mais uma vez a presença do Enio e, prezados ouvintes, até a nossa próxima entrevista. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.